O Caminho da Sabedoria, 31 dias com o livro de Provérbios, capítulo 5. Nós vamos seguir hoje com o nosso devocional e eu quero compartilhar com você uma palavra que está queimando aqui no meu coração. E a primeira chave que eu quero trazer hoje é acerca do governo de Cristo. E talvez você pergunte para mim, puxa, esse capítulo 5, ele trata tanto de moralidade sexual, de adultério, de quebra de confiança dentro da sua família e até mesmo com o seu próprio corpo. E você vai começar falando sobre o governo de Cristo. Sim, eu quero trazer as boas novas de Jesus. Em primeiro lugar, hoje, o que eu quero trazer é as boas novas de Cristo. Hoje há um convite do Senhor, há uma convocação do Senhor para a pureza, para a santidade. E eu quero convidar você a vir comigo, prestar bastante atenção nesse devocional. Ele é um pouquinho mais denso, mas eu quero que você preste muita atenção, porque ao final nós vamos orar. E eu creio que este é um dia de liberdade. Este é um dia que a sua casa será livre. Hoje é um dia em que as rachaduras do seu lar, elas serão restauradas. Por isso eu quero te convidar, preste bastante atenção, que a palavra de Deus venha lavando, venha purificando a sua mente e venha trazendo renovação do teu entendimento. Que você receba uma transformação, uma metanoia hoje dentro da sua mente, para que você e a sua casa sejam transformados a partir de hoje, em nome de Jesus. Então eu quero iniciar assim, trazendo uma chave sobre o governo de Cristo e a justificação, a justiça de Cristo, que Cristo traz para a sua vida. Então a primeira chave que eu quero trazer é que Jesus, ele é fiel e justo para nos purificar, Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você, se você tem um histórico dentro disso que esse capítulo 5 está trazendo, de imoralidade sexual e de adultério, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, Jesus, ele é suficiente para te perdoar e para te purificar, para purificar a tua casa. Se você é uma vítima do adultério, se você é uma vítima da imoralidade, se você foi vítima, eu quero dizer para você, Jesus é suficiente para transformar a tua história, para transformar a sua vida. Jesus é suficiente para curar a sua família, para trazer restauração. E eu quero trazer essa palavra hoje para o teu coração, que você possa ser curado, que você possa ser transformado, que as arestas da tua casa, elas possam ser hoje reparadas pelo poder de Jesus. Então eu quero deixar algumas palavras para você a respeito disso. 1 João 1, versículo 7, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Salmos 24, versículo 3 e 4, quem poderá subir o monte do Senhor e quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Colossenses 35, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão e desejos maus, ganância que é a idolatria. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Então eu quero deixar essa palavra, porque a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos transforma. Então eu quero que você acesse a palavra de Deus hoje, para que realmente haja uma transformação sobre a tua vida pelo Espírito de Deus e através de Jesus. Eu vou começar essa chave número 2 com o versículo 22 do capítulo 5. E ele diz assim, quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiros das cordas do seu pecado. Então eu quero começar com esse versículo para dizer algo para você. Toda vez que você entra neste lugar de adultério e imoralidade sexual, existe um aprisionamento que vem sobre a sua vida. Então eu quero dizer para você que o pecado da imoralidade e do adultério, ele tem consequências. E é como se você assinasse uma carta de autorização para o inimigo agir na sua vida e na sua família.
Porque você, pai, mãe, você que é adulto, você que aí tem tomado decisões também diante das circunstâncias que você vive, e você caminha por esse trilho de moralidade, de adultério, você está dando autorização, direito legal para o inimigo agir na sua vida. E é isso que Provérbios nos ensina. E eu quero dizer algo para você. Talvez você diga, eu sou filho de Deus. Eu não estou mais sujeito ao aprisionamento do inimigo, porque agora eu sou filho. Eu quero dizer uma coisa para você. Provérbios 5 começa o versículo 1, ele segue no versículo 7, segue no versículo 20, ele está falando aos filhos. Ele não está falando para aquele que ainda não conheceu a Cristo. Este texto aqui ele fala, filho meu, filhinho, meus filhos, escutem a instrução que eu estou te dando. Ou seja, este texto ele não é somente para aquele que não está em Cristo, ele é para nós. Ele é para nós que somos filhos de Deus. É para nós que reconhecemos Jesus, que recebemos o seu Espírito. Essas instruções, elas são dadas a nós. E as consequências do pecado, elas são para nós. Então eu quero começar essa chave número 2, dizendo para você que o pecado da imoralidade e o pecado do adultério, ele traz aprisionamento. E eu quero dizer para você quais são as cláusulas do contrato de autorização que são dadas ao inimigo quando você entra por esses caminhos. E a resposta está no versículo 9 e no versículo 10. Para que não entregue aos outros honra, tampouco vida a algum homem cruel, para que os teus bens não se fartem no estranho e que os outros se enriqueçam às custas do teu trabalho. Nós temos aqui 4 autorizações dadas ao inimigo quando ocorre imoralidade, adultério. Nós estamos falando de honra, nós estamos falando daquelas pessoas que começam a perder a sua credibilidade, né? E muitas pessoas perdem sua credibilidade por causa do pecado do adultério, do pecado da imoralidade. Ela não é mais uma pessoa confiável, o seu nome ele fica na boca das pessoas, você é desacreditado, você deixa de ser uma pessoa de confiança. Diante da sua família, diante dos seus filhos, o estrago é ainda maior. As consequências disso, da sua autoridade como pai, como mãe, elas são ainda maior. Ame os seus filhos. Talvez você tenha visto que isso mexeu muito comigo, porque eu fui orar ao Senhor e eu vi quantas famílias elas estão destruídas por conta desse pecado. Quantas famílias, muitas vezes nas nossas igrejas nós temos visto isso. E não é só porque a igreja, não, existem famílias sendo destruídas, famílias e famílias. E nós precisamos, como igreja, nos levantar para que Cristo possa governar nestas áreas. E para que isso aconteça, nós temos que ser filhos maduros e posicionados, filhos que estão no lugar certo, dizendo não, basta, eu sou um filho maduro, que busco o conhecimento, a sabedoria e os tesouros escondidos do coração de Deus, e eu não vou permitir isso, primeiramente na minha casa, e depois eu vou proteger a noiva de Cristo, a noiva do Senhor Jesus. Então eu quero trazer essa palavra para você. Você que está nesse lugar, a primeira chave que eu trouxe, Jesus pode transformar. Jesus é fiel e justo, Ele perdoa, Ele transforma, mas se posicione como um filho maduro, se posicione como uma pessoa de Deus, se posicione como uma mãe, um pai cheio de autoridade, para que Cristo governe através da sua vida, na sua casa e na sua família. E eu quero dizer que se você entrou nesse lugar, que a tua honra foi perdida, que os teus bens eles vão passando por debaixo da porta, que você não consegue nem controlar e saber por que você não tem crescido financeiramente.
Eu quero dizer para você que trabalha e não vê os frutos do teu salário, do teu trabalho, não vê o seu salário. Eu quero dizer para você, se essa porta foi aberta na sua casa, hoje é tempo de fechar. Hoje é um convite do Senhor, uma convocação para que você feche essa porta. Essa porta será fechada hoje e você será livre deste aprisionamento. Nós vamos orar ao final para que Jesus, ele venha ser o governo, venha ter o governo da sua família, o governo da sua casa. E eu quero falar agora sobre a terceira chave, que são sobre os mananciais. A palavra de Deus, ela fala assim no capítulo 5, versículo 16, ela diz assim: por que deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças? Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Eu quero dizer que existem fontes de águas que jorram dentro do seu lar, dentro da pureza do teu casamento e da pureza do teu coração. Quando você está em pureza, em santidade, existem fontes de vida jorrando, existem fontes de bênção jorrando. E toda vez que você desvirtua o caminho da pureza e da santidade dentro da sua família, rachaduras acontecem no seu lar, espirituais, rachaduras espirituais, e as tuas fontes começam a jorrar para os outros. E a tua família, ela não pode usufruir do melhor de Deus, do melhor que Deus tem para vocês. Então é tempo de cessar as rachaduras, é tempo de aparar as arestas, é tempo de você clamar a Jesus para que Ele venha com a sua justiça e venha justificar toda a condição de rachadura, toda a condição de aprisionamento por conta desta área, destes pecados. É um convite do Senhor, é tempo de arrependimento. Você pode ter visto que desde o primeiro encontro nós temos falado sobre arrependimento. O caminho da sabedoria é um caminho de arrependimento. E aí é um caminho de temor do Senhor, porque eu insisto e permaneço em amar o Senhor e me submeter por amor a Ele, para fazer aquilo que Ele me ensina. Por isso Ele diz várias vezes, você vai ver em Provérbios, filho, filho, filho. Essa é a nossa identidade, filhos de Deus. E por isso nós caminhamos em agradar ao Senhor. E eu quero convidar você para orar agora. E assim como das outras vezes, eu quero dizer, essa é sua responsabilidade. Isso é sobre você, isso é sobre a sua vida. Então você precisa abrir os seus lábios, você precisa abrir a sua boca e declarar com a sua língua. É tempo de liberdade. Eu quero chamar você para orar. Vamos lá? Você pode ficar bem à vontade, da maneira que você se sentir melhor. E eu quero que você repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu te convido a vir aqui neste momento. Convido o teu Espírito Santo para sondar todo o meu ser e ver se há em mim algum caminho mau. Alinha hoje as minhas veredas. Eu peço perdão pelos meus pecados. Quero convidar você a confessar diante do Senhor agora os teus pecados. Quero te convidar a falar para Ele quais são os pecados que você precisa confessar hoje. Confesse diante do Senhor. Diga, dê nome a eles. Alguma situação dessa área que você tenha vivido. Confesse ao Senhor agora. Peça perdão. E se você é uma vítima de uma situação de imoralidade, eu quero te convidar a liberar perdão agora. Eu sei que pode ser difícil para alguns, mas eu quero que você libere essa pessoa que feriu você. Declare, Senhor, eu libero perdão. Eu libero perdão, diga o nome da pessoa. Eu quero liberar perdão, eu quero ser livre. Livre de estar aprisionado juntamente com essa pessoa dentro desse pecado. Entrego agora na cruz de Cristo toda a situação e eu recebo o teu perdão, a tua justiça
Eu me aproprio do que diz a tua palavra. Em Colossenses 2, eu sou vivificado com Cristo, sou perdoado dos meus pecados e toda escrita de ordenança que era contra mim, que me era contrária, Jesus tira e crava na cruz. Por isso eu sou livre hoje de todo aprisionamento. Eu sou livre em Jesus. Eu declaro liberdade agora. E como diz 1 João 1, versículo 9, o Senhor Jesus é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Eu recebo agora a justiça de Cristo na minha vida, na minha família, sobre os meus filhos e toda a minha geração. E declaro que a partir de hoje, Jesus governa sobre o meu corpo e sobre a minha mente. O meu espírito é governado por Cristo. Eu sou livre em Jesus e sigo para buscar conhecer a Deus com todo o meu ser. Estou pronto para acessar a sabedoria de Deus e os tesouros escondidos que Ele quer me entregar. Estou pronto, Pai, para ouvir a Tua voz, para reconhecer a Tua voz e para crescer. Eu vou crescer em sabedoria, em graça, em estatura, diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Seja abençoado você e a sua casa. Em nome de Jesus.